hoje, nosso encontro 22, nós vamos da questão 466 até a 502. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós hoje vamos prosseguir, nos 10 mandamentos, vendo hoje o 5º e o 6º mandamento. Eles são um pouquinho mais extensos que os outros, então a gente vai pegar nesses dois, tá bom? Para a gente prosseguir. Então, o 5º mandamento: não matarás. 466. Por que a vida humana deve ser respeitada? Porque é sagrada. Desde o seu início, ela comporta a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente, sendo isso gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Não mates o inocente nem o justo. Êxodo 23, versículo 7. A vida é aquilo que a gente tem de mais precioso. Na verdade, a vida nem mesmo nos pertence. A vida pertence a Deus, nós apenas administramos, né? E por isso não cabe a nós dar fim a nenhuma vida, nem a nossa mesma, né? O suicídio está incluído aqui no não matarás, né? Exatamente por isso, né? Nem mesmo a nossa vida nos pertence, ela pertence a Deus, né? Ele só permite que a gente administre essa vida, entende? Porque é algo que nós não temos condição de merecer, é algo que nós não temos condição de bancar, sabe? Ela pertence a Deus e é aquilo de mais sagrado que a gente tem. E por isso esse mandamento, né, ele é tão frisado e ao mesmo tempo ele se expande muito, né? Ele tem muitas variáveis, né? Esse não matarás. Tem essa coisa mais ampla, óbvia, que é o quê? Não tirar a vida do outro, né? Mas ele tem muitas variáveis que a gente vai estar vendo aqui, não ao longo das perguntas, né? Sim. Então, no 467. Por que a legítima defesa das pessoas e das sociedades não vai contra essa norma? Porque, com a legítima defesa, faz-se a escolha de se defender e valoriza-se o direito à vida, própria ou de outro, e não a escolha de matar. A legítima defesa, para quem tem a responsabilidade da vida alheia, pode ser também um grave dever. Ela não deve, todavia, comportar o uso da violência maior do que o necessário. Então, aqui, primeiro, na introdução, a gente viu, né, que a vida humana é sagrada, só Deus é o Senhor da vida, né, e que é claramente errado e perverso tirar a vida do inocente, especialmente, né? E aí vem na 467 falar da legítima defesa, né? Por que então que a legítima defesa ela é permitida, digamos assim, ela é lícita? A igreja permite e até mesmo coloca como um dever, né? Para algumas pessoas, né? Um pai de família, ele tem o dever de proteger Sim. a vida dos seus filhos, da sua esposa. Um policial, ele tem o dever de proteger a vida dos inocentes. Porque exatamente ali a pessoa não está escolhendo deliberadamente, eu vou matar aquela pessoa. É como se fosse um mal menor, né? E num seu extremo. Matar é sempre um mal. Porém, defender a vida de um inocente é um bem. E um dever. É um bem e um dever que pode justificar esse mal. Ou seja, se a única forma de eu defender uma pessoa é matando aquele que está ameaçando a vida dela, entende? E esse matar ela não é um ato querido, né? Eu quero matar, não, eu quero defender. Mas eu preciso matar, mas o que eu quero é, de fato,
defender a vida daquele inocente. Lembrando que a legítima defesa ela é lícita quando você emprega os meios, né, para essa defesa de forma proporcional, né? Não é porque alguém, sei lá, deu um tapa em você que você vai dar um tiro de metralhadora naquela pessoa. Existe uma proporcionalidade que precisa ser respeitada. Então, assim, você chegar a matar uma pessoa para defender outra é exatamente quando isso é estritamente necessário. Por exemplo, né? a pessoa está vindo para cima de você com uma faca e você tem uma arma. Você vai atirar nela. Entendeu? Você pode Ou então a pessoa é muito mais forte do que você e ela tá vindo e você tem alguma coisa, sabe, que você... Tipo, é impossível você conter aquela pessoa, você segurar aquela pessoa, você impedir que ela te mate ou mate outro. Entendeu? Então, aí sim é válido. E sempre assim, no momento que está acontecendo, né? A vingança não é uma legítima defesa. Depois já a pessoa foi lá entende, ela matou o meu filho. Aí eu vou lá na casa dela, vou bater lá, vou pegar uma arma e vou dar um tiro nela. Isso não é legítima defesa. Isso é vingança. É outra coisa. É outra situação. É outra situação. Né? Então vamos lá. A legítima defesa é sempre para impedir que uma vida seja tirada, ou que, né, pessoa seja lesionada, ou qualquer coisa do tipo. E aí ela é lícita. 468. Para que serve uma pena? Uma pena imposta por uma legítima autoridade pública tem o objetivo de reparar a desordem introduzida pela culpa, de defender a ordem pública e a segurança das pessoas e de contribuir para a correção do culpado. Esse ponto é bem autoexplicativo, né? E está baseado no princípio de justiça mesmo, né? Que quando alguém comete um crime, um delito, existe uma pena que pode ser legitimamente aplicada para essa pessoa, visando esses três você elementos. Consegue até mesmo trazer, né, esses três elementos, né? Os três não, né? Para uma ordem doméstica, por exemplo, né? A questão da ordem pública, né? Quando você castiga um filho, não tem isso, mas algum desses elementos você consegue até mesmo trazer. Sim, né? Você repara a desordem que foi causada por aquele ato, você defende, né, essa mesma ordem pública e a segurança das pessoas, que é um dever das autoridades, né? E contribui para a correção do culpado, porque ele vai ficar ali contido com a possibilidade do arrependimento, né, da emenda. 469. Que pena se pode impor? A pena imposta deve ser proporcional à gravidade do delito. Depois das possibilidades de que o Estado dispõe para reprimir o crime, tornando inofensivo o culpado, os casos de absoluta necessidade de pena de morte são hoje muito raros, se não até praticamente inexistentes. Quando os meios incruentos são suficientes, a autoridade limitar-se-á a esses meios, porque eles correspondem melhor às condições concretas do bem comum, são mais conformes à dignidade da pessoa e não tiram definitivamente do culpado a possibilidade de se redimir. A gente teve aí nos últimos anos, né, uma pequena mudançazinha no texto desse ponto, não aqui no compêndio, mas no catecismo. No amarelo, né? Amarelo. O Papa Francisco ele fez uma mudança no texto, mas que na verdade está dizendo a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Por quê? Vamos lá. A vida humana, por pior que a pessoa seja, pior. Ele é um assassino, ele é um estuprador, ele é a pior pessoa da face da Terra. Né? Ainda existe uma dignidade intrínseca nele, de ser humano, porque ele tem uma alma imortal, ele tem uma alma que foi amada por Deus no momento da criação. Né? Tudo aquilo que a gente estava falando no primeiro ponto, isso permanece nele. Né? Por mais que ele não mereça, né? Mas isso ele permanece com essa dignidade da própria natureza humana. Então a vida dele tem um valor inestimável. Né? Porém, né, por causa das coisas que ele cometeu, né, é impossível que ele possa continuar convivendo com a sociedade, continue tendo uma vida social. Porque
a vida das outras pessoas que vão conviver com ele estão em risco, né? Exatamente porque ele já se mostrou que é uma pessoa, um criminoso, um bandido, uma pessoa terrível, né? Então, o catecismo antes, que é o que está falando aqui, ele dizia o quê? Em último do último caso, né, a pena de morte ela é moralmente aceita. O que ele está querendo dizer com isso? Ou seja, se você, na sua estrutura de Estado, de país ou de circunstâncias, não tem como impedir, por exemplo, que um serial killer, né, ele vá, ele vá fazer mal a outras pessoas, você não tem um sistema carcerário, você não tem, sabe, você não tem uma estrutura. Né? O único jeito é matar essa pessoa. Se você não matar essa pessoa, ele vai continuar fazendo mal para outras. Então a pena de morte ela é aceitável. Entende? O Papa Francisco mudou isso porque, analisando a realidade do mundo hoje, ele fala: não existe mais essa realidade. Não existe, pelo menos ordinariamente, né, enquanto, né, um país que tem um sistema carcerário, que tem um tribunal, que tem tudo, né, você sempre vai ter outros meios, prisão perpétua, seja o que for, solitária, de impedir que essa pessoa cometa mais crimes sem necessariamente ter que tirar a vida dela. Né? Hoje em dia, a pena de morte, como a gente vê em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, não é para impedir que a pessoa cometa mais crime, porque a prisão perpétua ela também impede. É simplesmente uma forma de punição, uma forma de mostrar que o Estado ele tem esse poder, né? E de certa forma você controla um pouco da criminalidade, né? Mas isso a Igreja ela declara que não é imoral, né? Que não é moral, que não é legal, né? Porque mesmo o mais terrível do terrível continua tendo essa questão né? E também a possibilidade de arrependimento. Isso, até o último momento, né? Algumas pessoas vão até alegar, né, que a pena de morte pode acelerar esse processo de arrependimento, né? Mas, enfim, não cabe ao homem, né, definir isso. Então, o texto do catecismo mudou um pouco do que está aqui no compêndio agora, mas o contexto, o que ele está trazendo, né, é exatamente isso. Ou seja, resumindo, assim, a Igreja hoje se empenha para que a pena de morte seja abolida nos países em que ela é um recurso, né, de punição, porque a Igreja não vê ela como moralmente boa, né? Porque hoje todos os lugares dispõem de recursos para conter uma pessoa, né, preso, que seja prisão perpétua, mas se dispõe desses meios. E só seria aceitável, digamos assim, uma pena de morte em casos estritamente extraordinários. Por exemplo, assim, você está numa ilha completamente deserta, com um grupo de pessoas. Um navio naufragou, vocês foram parar numa ilha lá, coisa de filme, assim. Sabe, aí tem um cara lá que tá matando todo mundo e vocês não tem como prender. Né? O cara foi pego, matando, estuprando, sei lá, e não tem como, não tem uma cadeia. Qualquer coisa que você fizer tem chance dele fugir e matar o resto das pessoas. Né, seria um caso até de legítima defesa, no sentido assim. Mas isso é muito difícil, né, de que aconteça, é muito extraordinário. Talvez uma coisa mais fácil de acontecer é um estado de guerra, calamidade total, onde você não tem mais recursos para poder manter presídios ou coisas assim. Aqueles estados de caos mesmo. Mas aí são né? casos muito extraordinários. Então, por isso se mudou o texto do catecismo, para que se fique mais explícito, né, que realmente hoje esses casos são muito raros, né? São assim praticamente inexistentes. 470. O que proíbe o quinto mandamento? Não matar. O quinto mandamento proíbe como gravemente contrários à lei moral o homicídio direto e voluntário e a cooperação com ele. O aborto direto, querido como fim ou como meio, bem como a cooperação com ele, sob pena de excomunhão, porque o ser humano, desde a sua concepção, deve ser respeitado e protegido de modo absoluto em sua integridade. A eutanásia direta, que consiste em pôr fim, com um ato ou omissão de uma ação devida, a vida de pessoas deficientes, doentes ou próximas da morte. E o suicídio e a cooperação voluntária com ele,
porquanto é uma ofensa grave ao justo amor de Deus, de si e do próximo. Quanto à responsabilidade, ela pode ser agravada em razão do escândalo ou atenuada por particulares distúrbios psíquicos ou grave medo. Então, assim, aqui está esmiuçando, né, algumas infrações, digamos assim, desse quinto mandamento que tem um caráter bem grave. Então, primeiro, o homicídio, né, matar uma pessoa e cooperar com isso, né, quem coopera também. O aborto, lógico que aqui é o aborto buscado como um fim, né, não é um aborto espontâneo, é um aborto provocado. Um aborto espontâneo é óbvio que não se encaixa nessa categoria. Mas o aborto, em qualquer fase, né, da gestação, provocado, ele vai diretamente contra o quinto mandamento, porque já é um ser humano, já é uma vida. E pior ainda, é a vida mais indefesa que pode existir, né? Assim como também a eutanásia, que é você pôr fim à vida de alguém que Tivemos seja... alguns casos aí nos últimos Tivemos anos, né? alguns casos Que deu muito muita tristes, mídia, muita polêmica, muito entendeu? tristes, de crianças Que os deficientes. pais querendo preservar a vida da criança, né, manter ela viva através, né, de máquinas para se buscar os recursos necessários e os foi estados, os negado, países, não é? né? Negando e, de fato, matando as crianças, né? Né? Nós tivemos casos muito emblemáticos de eutanásia, seja de crianças, seja de doentes graves, seja de idosos. Em alguns países até já se liberou esse procedimento, né? E que é contrário totalmente, né, à lei moral. E o suicídio é a cooperação com ele, né? E dentro do suicídio tem algumas nuances, né? Porque a gravidade do ato do suicídio ela pode ser atenuada por particulares distúrbios psíquicos, porque a gente sabe, né, que em muitos casos a pessoa tira a própria vida porque está muito perturbada mentalmente, doente mesmo, né? Mentalmente, ou grave medo. Esse grave medo, eu imagino que seja, por exemplo, quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas, no 11 de setembro, né? Teve algumas pessoas que pularam do prédio. Eu não sei, tá? É só um achismo, mas eu acho que talvez pode ser um desses casos aqui de grave medo, né? De suicídio O por medo grave também, medo, ou assim, não é? né? Sei lá, você fez alguma besteira e você sabe que a pessoa, ela é terrível, ela vai te pegar e ela vai te torturar e ela vai, É, sabe, fazer um monte de algo coisa do ruim com tipo. você e aí você Não vai e é se que, mata. não é que deixa de ser, né, uma falta grave, mas pode ser atenuada, né, essa culpa por esse ato. Porque o grande problema do suicídio é que você não tem tempo depois para se arrepender, para se confessar, para voltar a uma vida sacramental, Exatamente. né? Então, só Deus Se você mesmo, consegue executar um né, suicídio, só Deus né, mesmo para você tem saber. aqueles instantes, né, do ato que você tomou para se matar e até a morte de fato te encontrar. E pode ser muito rápido, né? Pode ser muito rápido. E só Então, Deus pode sondar essa consciência, né, da pessoa e julgar essa pessoa. 471. Quais procedimentos médicos são consentidos quando a morte é considerada iminente? Os cuidados que ordinariamente se devem a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. São, porém, legítimos. que é, por exemplo, o que aconteceu com alguns casos desse de eutanásia, que não foi a eutanásia propriamente dita, de você matar a pessoa, né? Ir lá e injetar alguma coisa, mas, por exemplo, de tirar a alimentação de uma pessoa que está em coma. A pessoa está em coma, mas ela continua sendo alimentada por sonda, né? Ou via venosa, né? Eles vão lá e simplesmente tiram isso. Tipo assim, eu não estou matando, mas eu estou deixando de Interrompendo um cuidado. interrompendo um cuidado. E óbvio que essa pessoa vai morrer, não a qualquer momento. Isso é imoral, né? Ele fala, são, porém, legítimos o uso de analgésicos que não tenham a morte como objetivo e a renúncia à obstinação terapêutica, ou seja, a utilização de procedimentos médicos desproporcionais
e sem uma razoável esperança de êxito positivo. Ou seja, não é errado moralmente você pedir uma morfina quando você está com uma dor insuportável, sim, entendeu? ou você mesmo interromper um tratamento ou um empenho, né, de cura quando aquilo não tem perspectiva nenhuma de Você tá funcionar. ali tratando câncer, não sei o que, mas já deu aquela diástase, que aquilo se espalha, né? Não, metástase. Metástase, perdão. Que se espalha pelo corpo todo e os médicos falaram, ó, não tem mais jeito, né? Você agora é só esperar mesmo morrer, porque já se espalhou muito e não existe tratamento nessa terra que vai dar jeito nisso. E você pode escolher, você não está cometendo um pecado, né, de falar, beleza, então eu vou para casa e eu vou esperar a morte. E não mais fazer aquele tratamento, entendeu? Para tentar se curar. Se não a esperança razoável, como diz assim, né, de um êxito, você não está obrigado a empenhar algo desproporcional, né, um esforço desproporcional que não vai levar a lugar nenhum. E você sabe que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? É isso que está dizendo aqui. Aí sim seria permitido você dizer, olha, agora é só mesmo aqueles cuidados paliativos, né, até que a pessoa venha a falecer, né? Tem casos assim, realmente. E aí, nesse caso, não contra a lei moral, ok? Talvez até a maioria das mortes hoje seja assim, né? Chega um momento que os médicos falam, olha, Que não tem muito não tem mais mais, jeito, né? entendeu? Não tem mais jeito. É verdade. 472. Por que a sociedade deve proteger todo embrião? Aqui voltando lá para a questão do aborto, né? O direito inalienável à vida de todo indivíduo humano, desde a sua concepção, é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Quando o Estado não põe sua força a serviço dos direitos de todos, e em particular dos mais fracos, entre os quais os concebidos ainda não nascidos, minam-se os fundamentos mesmos de um Estado de direito. Aqui está dizendo assim, o Estado, gente, né, a sociedade, ela se baseia no direito das pessoas à vida. Esse é o É principal o direito principal direito. de Se você qualquer fere, se governo. você começa a criar leis que ferem esse princípio, esse direito, que é o principal, você está abalando. Se isso é permitido, qualquer coisa é permitida. Entende? É isso que está dizendo, assim. E usando desculpas Né? demoníacas, né? Tipo, Desculpas, a mulher tem o direito de né? decidir, ela tem o direito de matar o próprio filho no ventre. Não, isso não existe. Não Não existe. existe São esse coisas direito. completamente desproporcionais. E o pior, né, que se justifica essa crueldade é sobre uma pessoa, um indivíduo extremamente indefeso, que não tem a menor condição de se defender, né? Porque tudo bem, tem discussões aí que as pessoas ficam acaloradas, né, sobre pena de morte, sobre isso, sobre aquilo, mas ok, né, um adulto ele consegue ainda ter uma resposta. Agora, um embrião, um feto de algumas semanas, né, um ser humano em desenvolvimento, ele não tem a menor condição Em de muitos defesa. lugares já é aprovado até com 9 meses, né? Sim, Até um dia antes de nascer você pode é. abortar. Qual que é a Então diferença da criança dentro ou fora da barriga, sabe? totalmente irracional, né? Essa É defesa diabólico. é É diabólico mesmo, diabólico. É né? Vem diabólico. mesmo dessa questão do pecado e da influência mesmo, né? Do mal no coração das pessoas que acaba, como a gente já viu em outros encontros, influenciando muitas vezes Qualquer toda uma aborto. E estrutura, aí, e aí né? entra também uma coisa que, né? A igreja entende como aborto qualquer interrupção da vida daquela pessoa, né? Desde a concepção, né? A concepção acontece lá, no encontro do espermatozoide com o óvulo. Ou seja, qualquer método contraceptivo, por exemplo, que vai atuar depois desse encontro, depois da fecundação, não é? Como o DIU, como a pílula do dia seguinte, é abortivo, O né? DIU ele é potencialmente abortivo, porque se vocês lerem lá nas instruções, na bula do DIU, né, ele vai Até o dizer próprio que anticoncepcional, né? Ele é até o próprio potencialmente. anticoncepcional também, né, ele de comprimidos, né, que se tomam, injetável. Na bula se fala
que eles vão atuar ou impedindo a ovulação, né, impedindo ali aquele processo que vai gerar liberar o óvulo, a fecundação, mas se falhar esse impedimento e acontecer uma fecundação, ou seja, existe vida, ele vai atuar impedindo o quê? A nidação, que é o processo que esse de óvulo já fecundado, né, o embrião grude na parede interna do útero ali. ele se cola, digamos assim, ali, né? Ele se aloja na parede do útero, onde ele vai ser alimentado e desenvolver. Né? Então, esses métodos, como o DIU e alguns contraceptivos e pílula do dia seguinte, ele vai agir assim, impedindo a pílula do dia nidação. Seguinte, mais especificamente, né? Mais especificamente. Ela é para isso, para impedir a nidação, ou seja, ela é totalmente abortiva. Abortivo. Os outros são potencialmente. Sim. Tá? Mais pra frente a gente vai ver um pouco também outros casos, né, de atentado contra os embriões que não necessariamente sejam abortos. 473. Como se evita o escândalo? O escândalo, que consiste em induzir outros a fazer o mal, evita-se respeitando a alma e o corpo da pessoa. Se induz deliberadamente outros a pecar gravemente, comete-se uma culpa grave. Presta atenção, gente. Se induz deliberadamente outros a pecar gravemente, comete-se uma culpa grave. Isso é o escândalo. E se isso, você por defender ou exemplo, incentivar o aborto, exato, você já está pecando contra o quinto mandamento. Você já está pecando gravemente. Gravemente porque contra você o quinto mandamento. Induzindo, incentivando outras pessoas a pecarem gravemente. A matarem. Né? Então isso é um escândalo. Isso é um pecado de escândalo. Porque você está incentivando o pecado grave. Okay? E isso pode ser aplicado em vários outros casos. Né? O aborto é um pouco mais fácil da gente visualizar, porque hoje em dia está acontecendo, né? As pessoas tranquilamente, até mesmo algumas pessoas que se dizem católicas, né, incentivando o aborto, aprovando o aborto, e sendo que, em qualquer caso, ele é ilícito e imoral. Né? Às vezes surgem na mídia, e a mídia ama pegar esses casos, né? De crianças, muitas vezes, que são estupradas, são abusadas, e aí engravida, e aí vai lá o católico de BGE defender que a menina tem que abortar. Tem que matar a criança inocente. Tem que matar o feto inocente. Né? Isso é escândalo. É um escândalo. Porque os mundanos pensam assim, de fato. Né? Mas você não vai reparar o mal que foi feito terrível contra aquela menina, né, abusada, cometendo um mal tão ruim quanto, que é matando uma vida inocente. Então você não vai remendar o problema com um problema tão terrível quanto. Você não vai consertar uma coisa matando outra pessoa, né? Então não faz sentido um católico, especialmente, em nenhum caso, se colocar dessa maneira. Isso é escândalo. Né? Isso já é um pecado grave, já é uma culpa grave. Você se comportar dessa forma, né? Porque vai contra o quinto mandamento. 474. Que dever temos em relação ao corpo? Temos de ter um razoável cuidado da saúde física, própria e alheia, evitando, todavia, o culto do corpo e toda espécie de excessos. Além disso, devem ser evitados o uso de drogas, que causam gravíssimos danos à saúde e à vida humana, e também o abuso dos alimentos, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Então, gente, a palavra aqui é equilíbrio. A igreja, ela vê que nós somos o nosso corpo, como a gente já estudou, nós não somos só alma, o nosso corpo não é descartável, né? O corpo somos nós também. Então a gente tem que ter cuidado com ele. Mas sem que isso desemboque num extremo oposto, que é aquele culto do corpo. Exatamente. Né? Que é aquelas pessoas que colocam a aparência física, o cuidado da saúde e tal, como o bem supremo, né? Como o primeiro lugar na sua vida. Eu já ouvi no tempo de grupo de jovem, né? A pessoa refletindo, aquele, né? O jovem, ele viaja muito, né? Refletindo, e ele falando: se você come uma coxinha, você está pecando, porque é uma fritura,
né? E você tá né? de alguma forma fazendo mal pro Então, teu assim, corpo. não é Não, também, peraí, né, para entendeu? tanto. Mas você precisa ter um equilíbrio. Você Agora, se precisa, você come né, 2 coxinhas com Coca-Cola todo dia no café da manhã, sim, você tá pecando, né? cara, porque você não tá Você está tendo destruindo, nenhum se cuidado com o teu autodestruindo, corpo. né? Então, é o equilíbrio. A gente tem que evitar os excessos do álcool, do fumo, dos E aqui medicamentos, fala, né? O é muito abuso importante dos isso, né, gente? alimentos. O excesso. Tipo, não Sim, tem problema nenhum você fumar se você gosta, entendeu? É catingudo pra caramba, mas não tem problema nenhum, do ponto de vista entendeu? religioso, digamos Religioso, assim. espiritualmente, você não peca se você fumar, entendeu? Agora, se você fuma 3, 4, 5 maços por dia e, né, você tá ali sabendo que você tá provocando um câncer na sua garganta, na sua língua, qualquer lugar desse, por causa do fumo, né? Aí sim, você está sendo culpado, né, desse pecado. A mesma coisa beber. Não tem problema nenhum você beber em casa, socialmente, você beber numa festa, você, né? Agora, quando o álcool torna-se um problema, tanto para sua saúde, né, quanto para o convívio com a sua família, sim, aí você está pecando, entende? E a gente tem que ter muita prudência também em relação a se expor a algumas situações. Porque, por exemplo, a gente sabe que o fumo ele foi feito na sua substância mesma com alto poder viciante, né? Então, assim, você tem que ter muita prudência, porque às vezes você não vai ter força suficiente para não se viciar, né? Então, se expor a esse risco, digamos assim, muitas vezes pode ser uma imprudência que pode levar a um pecado, né? De você realmente depois não conseguir mais se livrar daquele mau hábito. Então, assim, equilíbrio. Em todas as coisas, equilíbrio, ponderação, né, no cuidado com o corpo, para que a gente, E né, tenha vigilância, né? saúde, Vigilância. vigilância. Sei lá, você está acostumado a beber todos os dias, você toma uma cervejinha quando você chega em casa. Aí de repente você percebe que, pô, você está tomando 2 cervejas agora todo dia. É, peraí, será que, entende? Isso não está começando a me Vigilância. dominar? Pô, vamos ficar aqui 2, 3 semanas sem beber nada, ver como é que o meu corpo vai se comportar, se eu vou mudar o meu humor por causa disso. Isso é sinais de que eu posso estar me viciando em alguma coisa, E essa entende? mesma coisa cita aqui também, abuso dos alimentos, né? Muitas vezes a pessoa entra numa espiral de comer demais e de se alimentar muito mal, nem se dá conta e quando vê, né, já é um pouco tarde para voltar. Então é isso, equilíbrio. 475. Quando são moralmente legítimas as experiências científicas, médicas ou psicológicas com pessoas ou com grupos humanos? São moralmente legítimas se estão a serviço do bem integral da pessoa e da sociedade, sem riscos desproporcionais para a vida e a integridade física e psíquica dos indivíduos, oportunamente informados e conscientes. Então, assim, é lícito se fazer experimentos, né, testes, para desenvolver as coisas médicas É, e, porque quase todo medicamento tem isso, né, né, gente? Tem testes que tem os você faz testes, antes, né? E aí mas você escolhe 2 grupos, um vai tomar o placebo, o outro vai tomar, e vai se analisar para ver se aquele medicamento de fato está tendo efeito na vida daquela pessoa. Mas isso tem que ter um limite ético, né, de conservar o bem da vida da pessoa, não ultrapassar esse limite. 476. São permitidos o transplante e a doação de órgãos antes e depois da morte? O transplante de órgãos é moralmente aceitável, com o consentimento do doador e sem riscos excessivos para ele. Para o nobre Isso doar ato, um órgão de alguém que tá vivo, ele né, está gente? vivo. Para o nobre ato da doação dos órgãos após a morte, deve ser plenamente constatada a morte real do doador, né? Obviamente, você não pode, digamos assim, forçar ali uma morte de uma Tem que esperar pessoa morrer para poder fazer, para né? retirar os órgãos, né? Então, E aí entra, né, por exemplo, às vezes a pessoa, o coração da pessoa já parou, a pessoa teve uma, mas ainda não teve a morte cerebral, entende? Ainda tá ali, entende? Tipo, vai morrer, mas ainda não morreu. Não é lícito eu matar aquela pessoa, né, fazer uma porque, eutanásia para poder pegar esses órgãos, porque sim, eu não posso esperar aqui 2, 3 dias, porque senão esses órgãos não vão aguentar. Não é lícito. Né? Se a pessoa de fato morreu, deu morte cerebral, não tem sinal de vida, beleza, você pode manter o coração vivo ali, né, o coração funcionando, né,
bombeando para poder retirar, colocar, levar para o transplante. Ok, perfeito, entendeu? São os limites éticos, né? 477. Que práticas são contraídas ao respeito da integridade corpórea? Perdão. Que práticas são contrárias ao respeito da integridade corpórea da pessoa humana? São a tomada de reféns e sequestros de pessoas, o terrorismo, a tortura, a violência, a esterilização direta. As amputações e as mutilações de uma pessoa são moralmente permitidas somente para indispensáveis fins terapêuticos dela. Então, assim, gente, a gente tem uma integridade. Os outros casos ali não precisa nem comentar, Tem que né? comentar, né? Terrorismo, violência, tortura, né? Claro, sequestro. Mas a gente tem uma integridade, tanto física quanto psíquica. Né? E quando você atenta contra isso, você comete um pecado. E a mesma coisa a automutilação, sem motivo de fato plausível. Por exemplo, a gente está chegando aí num estágio da humanidade em que a tecnologia robótica está tão avançada que eu acredito que em poucas décadas a gente já vai ter, porque você já tem, né, mãos artificiais, já tem isso tudo. Daqui a uns dias a gente vai ter isso funcionando tão bem e até melhor do que os próprios órgãos, que você vai ter gente que vai querer arrancar a mão saudável só para poder botar um ali que seja mais funcional, que seja mais forte, que tenha, né, gadgets, essas coisas assim, né? Isso é totalmente imoral, né? Você não pode simplesmente tirar um órgão seu, tirar uma parte do seu corpo, né, e colocar simplesmente por um querer, mas sim é lícito por uma necessidade terapêutica, ou seja, cara, tu tá com, sei lá, um troço, um câncer, um trem que tá aqui no seu dedo e que pode passar para o resto do corpo, beleza, vamos lá e vamos cortar isso fora, entendeu? Para que você consiga, né, sobreviver. Ou então, por exemplo, esterilizar, porque eu não quero ter mais filho? Imoral, totalmente, não pode. É proibido para um católico fazer vasectomia, laqueadura. Agora, por exemplo, a mulher tá lá, teve um problema no útero durante o parto, depois do parto, ou simplesmente teve um problema, não tem como curar o útero e tem que arrancar o útero fora. Está fazendo uma esterilização, a mulher não vai ter mais filho, Mas né? ela não está sendo buscada por uma simples, não quero ter mais filho. Tá arrancando não, o útero fora porque senão a pessoa pode morrer, entendeu? Se ela não fizer isso, ela vai morrer. Então, aí sim, né? É como se diz aqui, são permitidas somente para indispensáveis fins terapêuticos da pessoa. Então, assim, se a pessoa vai morrer se ela não arrancar aquele membro, aquele órgão, ok, beleza, vamos. É lógico que a gente vai optar por salvar a vida daquela pessoa. Agora, se for por coisas, né, assim, nada a ver com nada, aí não, você não vai se automutilar, né? 478. Que cuidado se deve ter com os moribundos? Os moribundos têm direito a viver com dignidade os últimos momentos de sua vida terrena, sobretudo com o apoio da oração e dos sacramentos, que preparam para o encontro com o Deus vivo. Os moribundos é quem está à beira da morte, né? E é bem interessante, porque na igreja existe uma longa tradição, São Padre Pio mesmo construiu de hospitais, existirem hospitais que têm Sejam voltados para isso. grandes alas de cuidado paliativo. Pacientes terminais que não têm cura, mas eles vão estar ali para receber todo o auxílio espiritual, todo o conforto, ao invés de morrer, sabe, dentro de um hospital, buscando ainda uma coisa, aí, sabe? Você está num quarto um pouco mais confortável, com a presença da sua família, uma assistência espiritual constante ali, não é? E isso aqui é muito sério, né, em relação aos hospitais normais, digamos assim, que a gente tem por aí, não pode se negar essa assistência religiosa, né, especialmente aos moribundos. Todo moribundo, pessoa que está doente, à beira da morte, tem direito a ser atendida. No Brasil, por exemplo, os padres eles podem solicitar um documento com a justiça que permite que eles entrem no hospital para visitar um doente a qualquer momento. Esses dias mesmo um padre postou, né, na internet, porque ele estava indo visitar uma pessoa, levar um viático para um moribundo,
E a recepcionista não queria deixar ele entrar porque o horário de visita religiosa era só no outro dia, lá, tal horário. E aí ele falou, minha filha, Não você quer que eu pode. vou lá e busque o documento que me autorize e jogo aqui nesse balcão? Entendeu? Aí acabou que liberou e ele conseguiu ir. Não pode, não pode. 479. Como devem ser tratados os corpos dos defuntos? Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade. Sua cremação é permitida se feita sem pôr em questão a fé na ressurreição dos mortos. Acho que já teve um encontro para trás que a gente falou sobre isso, mas é aquilo: o corpo de uma pessoa, ainda que ela já tenha morrido, não deixa de ser a pessoa. E vai ressuscitar. Então, Pode cremar e virar pó. Vai vai ressuscitar. ressuscitar um dia. Então, ele tem que ser tratado com respeito, né? Tem que ser tratado com caridade. E porque nós, enquanto cristãos, a gente não crê que o nosso corpo seja uma casca, né? Algo completamente descartável, que não tem relevância nenhuma. Não. Nós somos o nosso corpo e nós somos também uma alma, né? Somos essa unidade corpo-alma. Então, por isso, é devido o respeito ao corpo, ok? Esses dias lá no trabalho, um rapaz ele estava falando que uma amiga, né, espírita, estava colocando para ele o seguinte ponto: se Cristo ressuscitou, ou seja, voltou à vida depois da morte, isso justifica a questão da reencarnação. Isso possibilita a reencarnação, ou seja, eu também posso, depois da morte, voltar novamente à vida, só que em outro corpo, o que não faz sentido nenhum. Né? Ele é totalmente contraditório. Né? Ele é o oposto. A ressurreição é o oposto da reencarnação. Por isso a igreja não acredita em reencarnação e quem crê nisso e professa está cometendo um pecado. Entende? Porque a ressurreição dos mortos é o quê? É exatamente você voltar à vida naquele mesmo corpo. Né? Então não interessa se a pessoa morreu há 1000 anos atrás, não interessa se ela foi cremada, não interessa se ela morreu afogada no mar e foi comida pelos peixes. A crença na ressurreição diz que ela vai voltar naquele exato mesmo corpo que ela tinha. Deus vai reconstituir aquele corpo e a alma vai voltar a habitar naquele corpo, Ou vai seja, voltar a aquele ser um corpo é só. único, é só É dela. único. E Não é por uma isso a casca. igreja ela tem todo esse cuidado com o corpo, diferente da reencarnação, que você tem vários corpos que são descartados depois. Tipo, quando você ressuscitar no final, você vai ressuscitar em algum desses corpos? Não faz sentido. Qual deles? Né? Então é totalmente contraditório, né? A crença da reencarnação com a crença principal, né, nossa, que é a ressurreição. Hoje em dia, os cemitérios eles já não são mais em solo sagrado. Né? Grande parte dos novos cemitérios não são feitos em terrenos de igreja, mas antigamente, né, você sempre tinha uma igreja com um cemitério atrás. Né? Todo cemitério tinha uma igreja na frente, porque realmente é um, é um um lugar de oração, né? zelar pelo corpo, né? O cuidado com o corpo do falecido. Né? Eu achei interessante quando a gente foi lá na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, que lá tem um ossário. Né? Ou seja, como os cemitérios hoje não são mais dentro de igrejas, e você quer que o corpo do seu falecido fique em um local sagrado, lá você tem, né, uma parte grande embaixo, que você vai lá, pega os restos mortais, né, do seu parente, né, daquela pessoa que você, né, quer, né, zelar por aquele corpo, e você compra, aluga, sei lá, né, um espaço lá e você leva esses ossos para lá. E sempre que você quiser fazer uma oração para aquela pessoa, você pode se dirigir até esse local sagrado. Então, enfim, em resumo, né? Deve ser tratados com respeito e caridade. 480. O que pede o Senhor de toda pessoa a respeito da paz? O Senhor que proclama felizes os que promovem a paz, pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera, que é o desejo de vingança pelo mal recebido, e do ódio, que leva a desejar o mal para o próximo. Essas atitudes, se voluntárias e consentidas em coisas de grande importância, são pecados graves contra a caridade. A paz exterior, a paz, ou seja, a ausência de violência,
né? Ela só é possível quando ela primeiro é cultivada dentro do coração. A paz nasce no coração e Jesus fala, né, que todo o pecado ele é concebido primeiro no coração, né? Todo o ódio, a vingança, ela começa no coração. E é por isso que o não matar, o mandamento de não matar, ele se estende a esse aspecto, né? De você não matar o seu próximo no seu coração. Não desejar a morte Né? dele, não ficar Não, alimentando um não ódio. alimentar rancores, não alimentar ressentimentos, desejos de vingança, desejos de mal para com o seu próximo, porque ele te fez algum mal ou porque ele é mal, né? É uma pessoa má. Não, a gente, como cristão, deve sempre desejar o bem do nosso próximo, ainda que esse bem do nosso próximo comporte que ele seja punido, né? Um criminoso, como a gente estava dizendo. Eu não tenho que desejar o mal a ele, ainda que ele precise ser punido, precise ser retirado do convívio. Às vezes ele vai precisar ficar a vida toda preso, porque ele é um assassino. Mas eu tenho que desejar a ele o bem. E qual é o bem que eu desejo a uma pessoa má? A A sua conversão. conversão, a sua salvação. Acima de qualquer coisa, eu preciso desejar aquilo que Deus deseja para aquela pessoa, Óbvio que muitas que é, vezes isso é quase que uma virtude heróica, né? sim, Dependendo do né? mal que a pessoa te fez, você É óbvio desejar que o bem para isso, ela. né, isso implica uma caridade de nossa parte, às vezes menor, às vezes Porque muito grande. é aquela radicalidade do cristianismo, Uhum. De amar os né? Amar inimigos, os inimigos, né? orar por aqueles que vos perseguem, né? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil muitas vezes. Quando o mal sofrido é grave, né, não é fácil. Mas a gente é cristão, então a gente tem que amar, a gente tem que querer o bem do nosso próximo, ok? 481. O que é a paz no mundo? A paz no mundo, a qual é necessária para o respeito e desenvolvimento da vida humana, não é uma simples ausência de guerra ou equilíbrio de forças contrárias, mas é a tranquilidade da ordem, fruto da justiça e efeito da caridade. A paz terrena é imagem e fruto da paz de Cristo. Assim, gente, a paz no mundo, ela, eu diria que é impossível, assim, né? Que neste mundo aqui a gente desfrute de uma paz assim completa, Porque por mais que a gente né? consiga, né, através de sistemas, não é, você impedir os crimes de acontecer, você fazer tudo isso, cara, a gente nunca vai conseguir eliminar o mal da Terra. Porque o mal é espiritual, né? O único que tem o poder de eliminar o mal da Terra é Cristo e ele só vai fazer isso na Na sua segunda segunda vida. vinda, entendeu? Então, Então, assim, a paz no mundo, ela é aquilo, né? É algo que a gente tem que buscar, mas ela é um reflexo de uma ordem, né? De um exercício de caridade que começa com cada pessoa, da justiça sendo aplicada, né? Não é que muitas vezes não possam haver conflitos, mas esses conflitos têm que ser resolvidos de forma justa, né? E cada um tem que se empenhar na caridade, e assim a gente vai construindo uma paz, né? Algo que a sociedade pode se assentar ali e caminhar para frente, porque também sem uma paz mínima a gente não consegue fazer nada, né? Então é isso, é muito difícil nesse mundo aqui a gente atingir essa paz, mas a paz que a gente consegue é uma imagem, nem deve ser a né? nossa esperança, nem deve ser a nossa O que a motivação. gente consegue aqui de Alcançar paz, uma paz né, plena nesse mundo. é por causa de Cristo, né? Se há paz em algum lugar, é fruto da Conseguimos a graça, paz em certa medida a né? partir dessa ordem, né? Das Exatamente. E da coisas graça, né? ordenadas, né? De Cristo também. As prioridades, né? A defesa à vida, tudo isso. 482. O que exige a paz no mundo? Exige a justa distribuição e a tutela dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos, a prática assídua da justiça e da fraternidade. Então, assim, isso aqui está explicitando o que seria essa paz. E a gente vê que a gente ainda está bem distante, né? Porque o pecado ele ainda é muito presente no coração daqueles que governam e de todos os homens, de um modo geral. Então,
aquilo, a gente vai sempre buscar, a gente vai sempre O lutar, egoísmo, a né? soberba, o querer sempre se aproveitar da fragilidade do outro. Mas começa no coração de cada um, né? Antes de se tornar macro, a coisa vai em cada homem. 483. Quando é moralmente permitido o uso da força militar? O uso da força militar é moralmente justificado pela presença contemporânea das seguintes condições, ou seja, quando você tem ao mesmo tempo as seguintes condições: certeza de um durável e grave dano sofrido, ineficácia de toda alternativa pacífica, fundadas possibilidades de êxito, ausência de males piores, considerado o atual poder dos meios de destruição. Tá? Então, quando tem todas essas A condições... guerra é sempre terrível, é sempre terrível. O poder militar aqui é entrar em guerra, né, com outro país. É sempre terrível, é sempre terrível. Mas existem algumas situações em que um país ele é obrigado a entrar numa guerra, porque ele também não vai ficar parado e deixar que o outro país entre e extermine o seu povo e acabe com o seu governo e torne aquele país uma colônia, né? Então, são situações extremas, extremamente extremas, mas que podem justificar, né, permitir o uso de força militar. Tá? 484. Em caso de ameaça de guerra, a quem cabe a avaliação rigorosa de tais condições, dessas condições que a gente disse? Cabe ao juízo prudente dos governantes, a quem compete também o direito de impor aos cidadãos a obrigação da defesa nacional, salvo o direito pessoal à objeção de consciência, a se realizar com outra forma de serviço à comunidade humana. Aqui está a importância, né, da gente rezar pelas pessoas que detêm o poder, porque é deles a tarefa desse discernimento. Né? Quando surgem ameaças de guerra, rumores de guerra, são os poderosos que têm, de fato, essa incumbência de discernir, né? E decidir. Se existem condições que obriguem a guerra, que a guerra aconteça. Então, a gente precisa rezar muito, né? Porque se tem homens injustos, se tem homens maus, se tem homens violentos no poder, interesseiros, egoístas, isso pode afetar toda uma nação, toda uma população. Existem muitas teorias, né, de que muitas guerras são simplesmente armadas para se poder, porque é um comércio monstruoso, né? Uma guerra, ela gasta, né, muita coisa, movimenta muito dinheiro, com armas, com logística, com tudo isso, então... Então, né? A gente tem que rezar muito, né, por essas pessoas que têm esse poder nas mãos, esse poder tão destrutivo nas mãos, para que elas tenham sabedoria e que o Senhor freie, muitas vezes, esses desejos egoístas, né, e gananciosos dessas pessoas. 485. Em caso de guerra, o que exige a lei moral? A lei moral permanece sempre válida, mesmo em caso de guerra. Ela exige que se tratem com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. As ações deliberadamente contrárias ao direito dos povos e às disposições que as impõem são crimes que a obediência cega não é suficiente para excusar. Deve-se condenar as destruições de massa, bem como o extermínio de um povo ou de uma minoria étnica, que são pecados gravíssimos, e se tem moralmente a obrigação de resistir às ordens de quem as ordena. Tá? Mesmo nos casos de guerra, existe uma lei moral. A lei moral continua existindo. Ela não é óbvio, ela pode ser adaptada anulada em um ponto ou outro, como a gente estava falando, por exemplo, da pena de morte, de tudo isso, mas ela continua existindo. Então, assim, né, não é porque um país te atacou, não é? E agora tudo é permitido. E que você pode ir lá e soltar uma bomba atômica e matar um monte de civil inocente. Né? Não é porque um país foi lá e falou né, que tem que matar tal grupo, que você tem que obedecer. Porque... derrubou 4 navios lá e matou um monte de gente que eu conhecia, que eu posso ir lá e invadir uma cidade inteira, né, estuprar as mulheres, fazer tudo isso. Não, entendeu? Então é isso que está dizendo aqui o 485.
Ou matar todos os prisioneiros que eu tenho. Ah, eu vou aqui matar Sim. então todos os prisioneiros de guerra aqui. Não, a lei moral continua existindo. 486. O que é preciso fazer para evitar a guerra? Deve-se fazer tudo o que for razoavelmente possível para evitar de qualquer modo a guerra, dados os males e as injustiças que ela provoca. Em particular, é preciso evitar a acumulação e o comércio das armas não devidamente regulamentadas pelos poderes legítimos, as injustiças, sobretudo econômicas e sociais, as discriminações étnicas e religiosas, a inveja, a suspeita, o orgulho e o espírito de vingança. O que se fizer para eliminar essas e outras desordens ajuda a edificar a paz e a evitar a guerra. A gente vê um empenho muito grande, né, dos papas ao longo da história, e principalmente da história recente, para mediar Impedir a esses guerra e conflitos. acabar com as guerras que se iniciam. Porque, de fato, as guerras elas geram muitos males, né? Elas são um mal Ela nunca e vai ser que, plenamente justa. Ela sempre vai ter que injustiça, sempre vai ter sempre gera, inocente né, sendo. desastres, né, catástrofes. Então, assim, o que a gente puder fazer, né, para impedir, para evitar, é válido. E como a gente disse, tudo nasce no coração, né? Tudo nasce ali do pecado. Então, esses são os cuidados que se deve ter. Então, assim, você deve, e os governantes, os estados, né, devem ter a guerra como última da última opção. Né? É quase que você ter a iniciativa de uma guerra é quase sempre errado. Né? A guerra, né, para ela ser justa, assim, uma justa, né, um justo direito, a guerra é quase que como uma Resposta. defesa, uma resposta, porque não é você partir Iniciar para a uma guerra, guerra né, não tem justificativa, né? não tem muita justificativa. Então você evita a todo custo e você também desenvolve políticas, né, que amenizem exatamente as motivações da guerra, ou seja, você cria uma fraternidade, né, entre as nações, né, você tem que minorar cada vez mais a questão do racismo, não de povos, né? Um povo se achar melhor do que o outro, né? Essas questões Essas de discórdias, etnias, essas. né? Essas coisas, enfim, não é? É preciso esse esforço, né? Para que não se chegue ao ponto, né? De ter que declarar uma guerra. Então, agora, gente, a gente vai partir para o sexto mandamento. A palavra-chave do encontro de hoje é vida, tá? Vida. No sexto mandamento, não cometerás adultério, mas que a gente pode ler também como não pecar contra a castidade, tá? Exatamente porque, né, a igreja ela faz isso, ela pega o ponto ali que é extremamente resumido e ela consegue dar uma abrangência maior. Tem até Né? uma Então, o pergunta ali não que vai. matar, ele vai até o você não exagerar na bebida, ainda que isso não te mate diretamente, mas indiretamente ele está afetando. Então, esse não adulterar, não é? Ou seja, é não pecar contra o matrimônio, contra a estrutura sagrada do A matrimônio criada por Deus, sexualidade, a a castidade, sexualidade do homem. Então, é engloba o não tudo. pecar contra a castidade, seria a forma mais correta de se usar hoje, de se falar hoje desse mandamento. Então vamos lá. 487. Qual é o dever da pessoa humana em relação à própria identidade sexual? Deus criou o ser humano, homem e mulher, com igual dignidade pessoal e inscreveu nele a vocação do amor e da comunhão. Cabe a cada um aceitar a própria identidade sexual, reconhecendo a sua importância para a pessoa toda, a especificidade e a complementaridade. Isso aqui, gente, está bem atual, porque nesse nosso mundo, especialmente nas mídias, nas pessoas que dão conta da cultura atuais, existe um grande incentivo a um espírito de rebeldia. A pessoa não aceitar a identidade sexual, a sua própria identidade sexual, É como né? se. Porque entra um pouco naquele. No corpo enquanto algo que não sou Que eu, né? não é Como se fosse uma relevante, casca, né? Não, não. exatamente. O corpo faz parte exatamente do que eu O sou, corpo, né? o corpo sou eu, né? E se Deus me fez mulher, isso eu preciso aceitar isso. Eu preciso absorver essa informação com
docilidade, e não com espírito de rebeldia, essa coisa de, não, eu sou o que eu quiser, eu sou o que eu penso que eu sou. E porque isso abre caminho, né, esse espírito de rebeldia contra a própria identidade, abre caminho para uma série de desvios, de desordens, né, interiores, que a pessoa depois vai se ferir, a pessoa depois vai ter problemas. Então, tudo começa com essa docilidade, né, de você reconhecer, Deus fez o homem e a mulher, cada um tem a sua especificidade e existe uma complementariedade, né? Você não pode querer que, sendo mulher, se comportar completamente como um homem, e nem que um homem espera de um homem que se comporte completamente como uma mulher, porque isso não faz parte da sua natureza, da forma como ele foi criado. Então a gente tem que tomar muito cuidado Hoje em com dia a esse, coisa está muito além disso, né? Claro, Porque né? você sai do homem e mulher e começa a inventar um monte de coisa, ou seja, né? Aonde a minha imaginação permitir, né, eu posso me identificar com isso e ser isso. Sim. A gente vê aberrações. Eu sou um cachorro, eu sou uma árvore. E a pessoa entra numa espiral de loucura mesmo, né? E tudo começa com isso, com esse questionamento da própria identidade. 488. O que é a castidade? A castidade é a positiva integração da sexualidade na pessoa. A sexualidade se torna humana quando é integrada de modo justo na relação de pessoa a pessoa. A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um fruto do Espírito. A castidade é muito bonita. Depois a gente vai, na próxima pergunta, esmiuçar um pouco mais a castidade. Mas o que ela é, se você tivesse que definir, ela é a positiva integração da sexualidade na pessoa. Isso é importante, porque às vezes as pessoas entendem a castidade como um grande não. Como um não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. Quando, na verdade, de fato, a castidade é um grande sim, né? Ela é um grande sim à ordem sexual, né? A uma sexualidade ordenada, a uma sexualidade saudável, a uma sexualidade, de certa forma, dentro de um âmbito sagrado, que é o sacramento do matrimônio. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que todos são chamados a castidade. Castidade não quer dizer celibato, né? O casal, ele vive uma castidade conjugal, tendo a relação, tendo tudo isso. Né? Mas vamos lá. 489. O que comporta a virtude da castidade? Tá? Esmiuçando. Comporta a aquisição do domínio de si como expressão de liberdade humana voltada ao dom de si. É necessária para esse fim uma integral e permanente educação que se realiza em graduais etapas de crescimento. Gente, essa pergunta dá um encontro inteiro. A gente já fez vários encontros só sobre isso aqui. Só sobre isso. Porque é um tema muito, muito rico. Assim. Então, o que comporta? Como que a gente vive a castidade? O domínio de si para o dom de si. Ou seja, eu preciso me dominar os meus impulsos, os meus desejos, exatamente para que eu possa me doar. Porque eu me não doar posso inteiramente para uma pessoa. Eu não posso dar o que eu não tenho. Como eu vou prometer fidelidade a uma pessoa se eu não sou capaz de me conter? Né? Então eu preciso me dominar para me doar. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto dessa pergunta. E aí esse domínio de si, né, que comporta a castidade, e aqui, gente, domínio de si não significa você se tornar um repolho. Você reprimir qualquer desejo, qualquer impulso de atração por uma pessoa. Não é isto, tá? O domínio Mas é você ter o controle. Mas você ter ordem da sua vida, você ter ordem. Você pode sentir, eu não sou casado, eu estou namorando, eu estou noivo. Eu posso e eu devo sentir desejo sexual pela minha noiva, pela minha namorada. Mas o domínio, né, que eu tenho é de, ainda que eu sinta o desejo, não é o momento para eu ter relação. Beleza. O Papa entendeu? O Papa São João Paulo II, ele ensina
um termo que eu achei fantástico, né? Ele fala que quando a gente vive na castidade, a gente tem demonstrações de afeto proporcionais às relações. Então, por exemplo, se você é noivo, você tem que ter, você dentro da castidade, não é que você não vá ter atração por aquela pessoa, Ou porque você não vai ter um isso grau de intimidade, entendeu? Por mas exemplo, eu dei um beijo na minha noiva, eu tô pecando porque eu beijo ele. Não, não, calma, mas relaxa. tem que estar proporcional ao seu vínculo com aquela pessoa. Por exemplo, a sua noiva não é a sua esposa. Você ainda não adquiriu com ela um compromisso perene. Então, você não pode expressar, né, o seu manifestar ali, né, perante os seus atos uma coisa desproporcional a isso, né? E porque isso gera feridas. Isso vai contra a nossa própria natureza. Hoje em dia está tudo muito distorcido, né? E as pessoas acham que As pessoas nem se conhecem e já vão pra cama. né, tá tudo bem, isso não vai dar em nada, é liberdade, cada um faz o que quiser. Mas, na verdade, as pessoas que se comportam assim, elas não são livres. Elas estão escravizadas internamente pelos seus impulsos, né? São como escravos que têm que se alimentar daquele prazer, não vivem sem aquele prazer. E aí lá na frente, como elas não adquiriram domínio de si mesmas, quando era para adquirir, o que acontece? Chega lá na frente, casaram. Vão começar a surgir circunstâncias, problemas próprios do matrimônio, exigências, né? Alguém fica doente, alguém acabou de ter filho e precisa ficar um tempo se abstendo de Esses dias relações, apareceu um né? vídeo pra mim de A uma pessoa mulher não relatando comporta. porque ela tinha ido pro hospital, porque 2 dias depois do parto, o marido dela falou: olha, eu já tô há muito tempo sem, porque nos últimos dias ela, né, tava com barrigão, indisposta, e se você não tiver relação comigo agora, eu vou ter que ir pra rua procurar, porque eu sou homem, eu preciso disso e é sua obrigação. E a mulher foi ter relação com ele e ela tinha feito cesárea, estourou os pontos tudo, teve que voltar pro hospital, teve Então, que fazer aquilo tudo. é um exemplo, assim, esse é um exemplo extremo, mas assim, isso acontece em certa medida, né, mais ou menos grave, quando a pessoa não adquire, e aí é o segundo ponto aqui da pergunta, essa educação gradual para o domínio de si, Como que eu consigo me dominar? Exatamente com né? uma educação, né? Quando ela não é Treinando. treinada, quando ela não é treinada nessa educação, ou seja, desde criança, eu vou podando os meus excessos, né? Eu não me satisfaço sempre que eu quero, eu preciso aprender a me negar, né? Certos Para prazeres, isso, certos para isso que serve a confortos. penitência. A gente já falou disso várias vezes, né? Eu me nego um prazer, algo bom, às vezes algo lícito, porque eu preciso treinar a minha vontade, né? Para que a minha vontade seja forte, para que quando eu precisar lá na frente, eu me casei, aí, sei lá, o meu esposo ficou doente, e eu vou ter que ficar, sei lá, alguns meses sem ter relações com meu esposo. E aí, se eu tenho o domínio de mim mesma, dos meus desejos, das minhas vontades, eu o amo A e própria eu vou vivência viver dos isso, métodos naturais, né, de né? regulação da fertilidade ajuda muito nisso, né? Ajuda nisso. Porque exatamente quando, né, a mulher ela tá mais, né, mais propícia hormonalmente, né, a querer ter relação é quando ela não pode ter, né? E aí você precisa realmente se privar desse momento porque você tem um justo motivo para espaçar as gestações para que você possa ter essa relação em um outro momento. Então, não nos estendendo, mas é porque é um assunto que a gente fala muito sobre isso. Essa educação de autodomínio, ela serve para quê? Para que a gente seja casto, porque a gente vai precisar, ao longo da nossa vida, nos exercitar na castidade, né? De ter uma sexualidade ordenada. Uma sexualidade ordenada, ela vai trazer ordem para o casamento, ou para a sua vida de sacerdote, ou de religiosa, ou de solteiro. Uma sexualidade ordenada, casta, vai trazer a paz, vai trazer a alegria para dentro do casamento, porque você vai ter o Ela é autodomínio, uma das né? bases de uma vida ordenada, Sim, porque quando a sexualidade ela tá desordenada, ela tumultua a tua vida toda.
Não interessa o teu estado de vida. Se é Sim. freira, se é padre, se é solteiro, se é noivo, se é casado, se é viúvo. Se você tem uma sexualidade Ela desordena desordenada, tudo, ela né? consegue destruir. Quantos casamentos, sabe? Quantos padres não caem em pecado, não largam, sabe, o seu ministério, porque não conseguiram, eles não tiveram um controle sobre os seus impulsos. Sabe, aquilo que, né, muitos padres eles vão largar o ministério não por um discernimento, eu fiz uma escolha errada, mas é simplesmente porque ele não consegue se conter, entende? É a Ele falta da não treinou, virtude. ele É não a falta da conseguiu adquirir virtude, essa virtude. né? Então, 490. Quais os meios disponíveis que ajudam a viver a castidade? Numerosos são os meios à disposição: a graça de Deus, a ajuda dos sacramentos, a oração, o conhecimento de si, a prática de uma ascese adequada às várias situações, o exercício das virtudes morais, em particular da virtude da temperança. A gente já estudou essa virtude em encontros A passados. gente estava falando dela aqui, né, agora há pouco. Que visa fazer guiar as paixões pela razão. Então, assim, aqui é só uma lista mesmo, né, de instrumentos que nos ajudam a viver a castidade. Oração, sacramentos, ascese, penitência e exercício da virtude da temperança, que é aquela que regula os nossos prazeres. A gente tem equilíbrio nos nossos prazeres, né? Por exemplo, sei lá, a gente estava falando da temperança aqui, né, na questão do equilíbrio, de você beber, de você comer, de você fumar, Sim, essas coisas, né? Isso também entra numa questão sexual, por exemplo, do sim. casal, né? O casal, ele é muito livre, ele tem alguns limites, né? Algumas coisas que a igreja coloca como um pecado contra a castidade dentro do ato conjugal, mas ele é bem livre, mas ao mesmo tempo ele tem que ter essa temperança. Porque senão ele começa a entrar num ciclo de uma busca desordenada de prazer dentro da Mesmo ação, casados, mesmo né? Mas uma casado, coisa né? louca, uma busca Óbvio, né? louca. Não é aquela coisa que muitas vezes a pessoa fala, que o casal não pode fazer nada diferente, não pode, né? Não, ele tem uma certa liberdade, né? Dentro da sua relação, na busca pelo prazer, né? De dar alegria para o outro, de tornar esses momentos, né? Você pode ter a sua dinâmica ali, ser livre, né? Para buscar essas coisas. Porém, sempre com temperança, ordenado, não é? Respeitando a dignidade do Respeitando a outro, dignidade, porque senão né? você começa numa espiral de buscar prazer, cada vez um prazer diferente, um prazer mais intenso, uma coisa, que você uma hora vai perder a linha, que você uma hora vai, entendeu? Acabar Aquilo não vai pecando mais te mesmo. satisfazer, e aí você vai querer começar a incrementar coisas, que aí sim, já é pecado de fato, né? Enfim, temperança. 491. De que modo todos são chamados a viver a castidade? Atenção, todos são chamados a viver a castidade. Todos, seguindo a Cristo, modelo de castidade, são chamados a levar uma vida casta, segundo o próprio estado de vida. Uns vivendo na virgindade ou no celibato consagrado. Um modo iminente de se dedicar mais facilmente a Deus com o coração indiviso. É o caso das freiras, dos sacerdotes. Outros, se casados, vivendo a castidade conjugal. A gente vai explicar o que é isso. Se não casados, vivendo a castidade na continência. Então vamos lá, tem três. 3 tipos de castidade. Castidade: virgindade ou celibato. As pessoas que são consagradas a Deus, né? Que tem uma especial dedicação ao serviço de Deus, então elas vivem Ou no seja, você celibato. faz um voto de que você nunca vai ter relação na sua vida. Então, são as freiras, os sacerdotes, ok. É um tipo de castidade, de vivência da castidade. Outro tipo, pessoas não casadas, pessoas viúvas, pessoas solteiras que não se casaram com ninguém, mas também não são freiras, não são. Mas você não fez nenhum voto, você está Mas você aberto não a se fez, casar um você não dia. fez votos. Você está aberto a Você é se casar. chamado a viver a castidade na continência, ou seja, Esperando. esperando, né? Esperando. E se abstendo, né? De ter relações com outras pessoas. Agora, se você é casado, o que significa a castidade conjugal? Significa você Exatamente. guardar os atos sexuais somente para dentro do matrimônio, guardando a dignidade desse ato e sempre com o ato aberto à vida.
Então, a castidade conjugal, ela não é você não fazer sexo com seu esposo. Isso seria, como diz, loucura, né? Isso seria contraditório. A castidade conjugal é você viver a sexualidade de forma ordenada no seu matrimônio, guardando a fidelidade, guardando as promessas e os votos que você fez, tratando o seu esposo, a sua esposa como pessoas dignas de respeito e estando abertos à vida também, né? Ou seja, vivendo o ato conjugal ou períodos de abstinência, caso necessário, né? Se tem alguém doente, se tem um pós-parto, com Ou amor, simplesmente por um né? acordo mútuo. Também existe, né? De se fazer um acordo, ficar um período de abstinência dentro do casamento, ok. Durante essa quaresma, vamos se abster para a gente poder intensificar nossa penitência, É oração. possível, Exato. lógico, com discernimento, E tá? em comum acordo sempre. Né? Isso aí é um campo bem delicado, quase sempre sob direção espiritual. Mas, enfim, vocês estando normalmente tendo o ato conjugal ou não, ou em períodos que vocês precisam se abster ou querem se abster, tudo sendo vivido dentro da ordem, dentro da caridade, dentro do amor, realmente, né? E não nas distorções, e não nas loucuras, não no mundanismo, e não se espelhando em coisas que se vê na pornografia, né? E se quer trazer para dentro do matrimônio. Não é nem para ver Então, pornografia, porque já misericórdia, tá, né? é um pecado contra a Já é um castidade. pecado. Então, assim, é você realmente tratar a sua vida conjugal, sexual, dentro do casamento, com castamente. Castamente. Porque o leito conjugal ele é sagrado, ele é um espaço onde se manifesta o amor, né, que foi selado diante de Deus. Então, você não pode ver o seu casamento, essa parte, né, da sexualidade no casamento, como algo sujo, como algo que está fora, como se assim, Deus, dá licença aqui que agora a gente vai, né, ter relação. Muito pelo contrário, tudo tem que ser feito diante da presença de Deus, né? De forma saudável, de forma amorosa, de forma respeitosa. Enfim, é isso que é viver a castidade conjugal, ok? 492. Quais são os principais pecados contra a castidade? Como teve lá no não matar, aqui tem no sexto mandamento. São pecados gravemente contrários à castidade, cada qual segundo a natureza do próprio objeto. O adultério, a masturbação, a fornicação, a pornografia, a prostituição, o estupro, os atos homossexuais. Esses pecados são expressão do vício da luxúria. Cometidos com menores, esses atos são um atentado ainda mais grave contra a integridade física e moral deles. Tá? Então, aqui tem uma lista, né, de pecados que vão contra a castidade, ou seja, vão contra uma vivência saudável da sexualidade. Né? Então, Fornicação aqui no caso é o sexo fora de do não casados, né? casamento. Fora Né? sexo entre ficantes, Namorados. namorados, Então, noivos. adultério, todo mundo sabe, né? Masturbação, fornicação. E interessante aqui que a masturbação ela não é permitida nem em caso de, eu vou fazer um espermograma, Sim, entendeu? nem nesse caso, Nem porque nesse não se caso. justifica. Né? Existem até outros meios que se pode usar para se colher Um pouco lá mais invasivos, o mas material. a masturbação é um daqueles atos que ele é intrinsecamente mal, intrinsecamente imoral. Por exemplo, um adultério ele não é intrinsecamente imoral. Por quê? Porque você está cometendo um ato sexual. O ato sexual é bom, você só está numa ocasião, numa situação Errada. errada, mas o ato em si que está praticando, ele não é mal, ele é bom. A masturbação não. É intrinsecamente mal, ou seja, não existe nenhuma justificativa, em nenhuma ocasião, a masturbação vai ser algo bom. Porque ela Né? fere os dois princípios do ato conjugal, que é a união dos esposos, E a não tem procriação. união dos esposos, e a procriação, que também não tem como ter. Então, por isso que a masturbação é um pecado grave, né? Porque ela atenta contra os dois fins do ato conjugal e do matrimônio. Né? Fornicação,
que é exatamente isso. Um ato bom, que é, né, se unir a outra pessoa, mas que está sendo feito no tempo errado, né? Talvez com a pessoa Ou errada. com a pessoa errada, né? Você não sabe se vai se casar com essa pessoa ou não. Pornografia, nem preciso dizer, né? Que atenta contra a dignidade da pessoa. Tanto o ator, quanto quem está produzindo, assiste, quanto quem está bancando, quem está distribuindo, quem está compartilhando, quem está assistindo. Todo mundo está pecando contra a castidade tá ali. fazendo tudo de errado, né? Tá tudo errado. Quem faz, quem filma, quem assiste, porque quem assiste está se alimentando de pecados. Tá alimentando a sua imaginação. Aí você fala, mas não faz mal para ninguém a pornografia. Claro que faz mal. Porque quando você assiste pornografia, você tanto se alimenta de lixo espiritual, porque você está pecando, você está vendo o que você não deveria ver, porque o que você deve ver é o seu esposo. É isso que você tem que ver, né? Não é outras pessoas. Você não tem direito a ver intimidade de outra pessoa, né? Então E você está se principalmente o ato alimentando, conjugal, né? O ato conjugal é principalmente algo que é extremamente íntimo, né? Para íntimo. ser feito Então você ali, está se a alimentando dois. ali já de pecados, de pensamentos pecaminosos que não é com seu esposo ou com a sua esposa, né? E você está financiando, ajudando a financiar todo um mercado negro, né? Onde esses atores, produtores, De enfim, exploração, de de abuso, de exploração tudo isso. E é sexual, um de mercado abuso, gigantesco, é um mercado bilionário. que assim acaba com a vida dessas pessoas, né? Desses atores. Então você é um exercício muito fácil, né? De você ver a perversidade da pornografia. Você pensar assim, nossa, se fosse a minha filha que fosse aquela atriz ali, né? É tão fácil, é tão óbvio, né? Só que as pessoas muitas vezes já estão tão acostumadas a enxergar as outras como objeto. Sim. Que E a elas nem desordem pensam, gera desordem, né? né? Porque a Sim. pessoa começa a consumir pornografia, daqui a pouquinho aquilo ali não está satisfazendo ela, ela começa a buscar bizarrices na pornografia, você começa a ter cada vez mais, daqui a pouquinho ela está indo para pedofilia, né? E aí, por exemplo, já foram desmontados vários esquemas de exploração infantil disso, que se sequestra a criança para se fazer vídeos com ela, gravar para poder alimentar um mercado de pedófilos. E Né? muitos pedófilos desses começaram por quê? Com um filmezinho pornô daqui, uma coisa dali, e a coisa vai, né, entrando e vai deformando, né, que a pessoa, é aquele espiral, né, de busca de prazer, de coisas diferentes, que ela acaba Então, caindo nisso assim, gente, aí. nunca caiam nesse ponto, sabe? Seja quem for que te fale, quem for, sabe? Não faz mal, não. Isso é só para pimentar a relação. Isso aqui. Você não apimenta uma relação com pecado, com E, lixo, assim, também né? é preciso até ter uma prudência extra, né? Porque, por mais que não seja considerado pornografia, por exemplo, hoje você tem muitos filmes, muitas séries, né? Ali com censura 16 anos, censura 14 anos, e você não vai ter um sexo explícito, você não vai ter nenhum sexo real, né? Os atores não estão ali fazendo sexo, e por isso não é uma pornografia, mas está, né, fazendo uma simulação de sexo, está mostrando partes do corpo, está mostrando o seio, está mostrando tudo isso. Isso perturba a tua mente, sabe? Isso entra na tua mente, isso vai ficar aquelas imagens, isso Vamos pode falar ser aqui, gatilho para você vamos buscar falar algumas em coisas. bom português. Você acha conveniente você assistir um 50 Tons de Cinza? Você ler um livro desse? Que você sabe que tem cenas, né, que não são explicitamente pornográficas, mas que são altamente insinuantes e que vai te levar a pensamentos impuros e a coisas. É conveniente você se expor a uma situação E hoje em dessa? dia está cada vez mais comum, né? Né? Muitas séries, muitos filmes com tudo isso. Novelas, nem se E fala, séries de assim, né? sucesso, né, mundial, Mundial. né? As mais assistidas quase sempre têm essas coisas. E assim, então não normalize isso. Não ache que isso tá tudo bem, sabe? Porque não tá. Eu acho que até um limite, um certo limite, né? Você vê lá, estão se beijando, né? Ok, agora tem um certo limite que ultrapassa, né? E quando você identificar isso numa série, num livro, sei lá no que, numa A coisa novela, está se focando corta, muito na sabe? Corta, sexualidade, a coisa está né? mostrando muita nudez, está fazendo Porque tudo você isso. não é o alecrim dourado que vai passar impassível por aquilo ali. Aquilo vai te afetar de alguma forma. Da mesma forma, as músicas, né? Não ache que não tem nada a ver. Você ficar o dia inteiro escutando músicas promíscuas, músicas que falam de adultério, músicas que falam Tem muita música de pornográfica mesmo hoje em dia. pornografias. Você não vai passar imune a isso. Você não é o, sabe, o especial que aquilo não vai te afetar. Então,
tenham cuidado, né, com isso. 493, vamos lá. Por que o sexto mandamento, embora reze não cometer adultério, proíbe todos os pecados contra a castidade? A gente até já falou essa resposta, né? Embora no texto bíblico do Decálogo se leia não cometer adultério, a tradição da igreja segue em conjunto os ensinamentos morais do Antigo e do Novo Testamento e considera o sexto mandamento englobando todos os pecados contra a castidade. A gente já comentou, né? 494. Qual é o dever das... A igreja tem autoridade para isso. Tem autoridade, né? Fica tranquilo. 494. Qual é o dever das autoridades civis em relação à castidade? Elas, por serem obrigadas a promover o respeito da dignidade da pessoa, devem contribuir para criar um ambiente favorável à castidade, até impedindo com leis adequadas a difusão de algumas das supracitadas graves ofensas à castidade, para proteger sobretudo os menores e os mais fracos. Isso aqui é uma tristeza, porque infelizmente hoje as autoridades civis, que deveriam zelar pela dignidade das pessoas, muito pelo contrário, estão promovendo, né? Os governos estão cada vez mais incentivando promiscuidades, né? E aí você tem aí, muitas vezes nas escolas, distribuição de preservativo e aulas de sexualidade, mas que na verdade é aula de promiscuidade, é aula de fornicação. Então, assim, é terrível. Isso aqui é terrível, né? É só com oração mesmo que a gente vai amenizar o problema. 495. Quais são os bens do amor conjugal ao qual se ordena a sexualidade? Os bens do amor conjugal, que para os batizados é santificado pelo sacramento do matrimônio, são unidade, fidelidade, indissolubilidade e abertura à fecundidade. É como se, gente, a sexualidade humana desembocasse nisso. Na unidade, uma pessoa só. Tornar um só cada vez mais íntimo, né, a nossa relação emocional, espiritual, ou seja, essa união física, ela é reflexo e ela também ela leva a uma unidade. Ela conduz, né, a uma unidade emocional, espiritual, racional. Depois, fidelidade. Depois, indissolubilidade, que é não separar o que Deus uniu. E abertura à fecundidade, né? Comporta tudo isso o amor conjugal. Abertura, não necessariamente a fecundidade, porque, né, às vezes Nem por algum problema ou por alguma circunstância o casal não vai poder ter filhos. 496. Que significado tem o ato conjugal? O que é ato conjugal, gente? É o sexo dentro do matrimônio. Tá? Ato conjugal. O ato conjugal tem um duplo significado. Unitivo, a mútua doação dos cônjuges, e procriador, a abertura à transmissão da vida. Ninguém deve romper a conexão inseparável que Deus quis entre os dois significados do ato conjugal. Ou seja, esses significados a gente pode entender como finalidade. Para que ele existe? Né? Por que Deus criou o sexo? Né? Para que um casal que se ame, que se uniu em matrimônio, possa se unir intimamente cada vez mais, né? Ou seja, a união dos corpos vai gerar essa união, né? Espiritual, afetiva, racional, né? Os esposos vão ficar mais unidos. Tudo foi criado por Deus, tá? E o procriativo. E um aponta para o outro, né? Por que eu tenho que me unir mais à minha esposa? Exatamente para que eu possa gerar uma família, para que eu possa conduzir os meus filhos ao céu, né? Essa é o grande fim de tudo, né? Do matrimônio. Eu me uno à minha esposa para que nós dois caminhemos, né? Nesse caminho da busca pela santidade, né? E possa gerar e conduzir os filhos também por esse caminho. E aí, nesse ponto, Deus colocou uma conexão entre essas duas finalidades inseparável. Quando você quebra uma, você quebra a outra. Você não consegue separar ela de fato. Separar. Quem quiser entender melhor sobre isso, a gente recomenda vivamente todos os casais casados ou que se preparam para o matrimônio a ler o documento Humanae Vitae, que é do Papa Paulo VI. E outros materiais e livros que vão explorar, né, exatamente esse documento. Enfim, existe essa conexão, né, no ato conjugal mesmo. O que é você tentar separar? Por exemplo, é você querer só uma finalidade. Ou seja, eu vou usar um anticoncepcional, porque eu não quero a finalidade procriativa, e eu quero só a finalidade unitiva. Né?
essa união vai estar viciada. Você Ou não seja, vai conseguir. você não vai conseguir atingir essa união, entendeu? Ou o contrário, né? Que eu quero só procriativo sem unitivo, como por exemplo, sei lá, essa fertilização in vitro, esses métodos artificiais de fertilização, entende? É imoral, entende? É imoral. Você não tem o direito. Você não tem o direito de fazer isso. A gente vai até ver bem nas próximas perguntas sobre isso. Tá. Quando é moral a regulação dos nascimentos? A regulação dos nascimentos, que representa um dos aspectos da paternidade e maternidade responsáveis, é objetivamente conforme a moralidade quando é feita pelos esposos sem imposições externas, não por egoísmo, mas por sérios motivos, e com métodos conformes aos critérios objetivos da moralidade, ou seja, com a continência periódica e o recurso aos períodos infecundos. Parece que está falando grego, tem hora aqui, né? Que é umas palavras difíceis. Vamos primeiramente explicar. Explorar isso daqui, que é o quê? Devemos entender que gerar filhos é uma consequência natural do sexo. Ou seja, se eu quero me casar, eu tenho que estar aberto aos filhos. Né? O fato de eu não estar aberto, de eu não querer ter filhos, já torna nulo o meu casamento, o meu matrimônio na igreja. Por quê? Porque é uma consequência natural, ordinária do sexo. Então, ter filhos é uma coisa natural. E todo casal deve se casar já aberto a essa possibilidade, a essa realidade. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Mas eu tenho que sair tendo filho, um monte de filho, mesmo sem ter condição, mesmo sem... Não. Aí existem, né, os motivos justos, que não pode ser movido por egoísmo, e que também não pode ser determinado por outras pessoas de fora, mas pelo próprio casal, né? Motivos justos para espaçar as gestações. Ou seja, eu tive um filho agora e estou numa situação em que eu tenho um motivo justo para não ter filho nesse momento. Então eu, né, a partir de uma orientação, a partir de um estudo, a partir da oração e em diálogo com a minha esposa, chegamos à conclusão de que esse motivo de fato é justo, que não é movido por um egoísmo, que não é movido, assim, não é uma bobeira, assim. Mas é de fato um motivo justo, pensando, né, na Deus, família, sabe? Sendo honesto com Deus, diante de Deus. Porque você vai responder isso para Deus. Né? Tem muita gente que às vezes mascara, né, o seu egoísmo, muitas vezes dizendo... Então, a partir de um motivo justo, eu posso espaçar as gestações. Mas também isso não justifica os métodos imorais. Ou seja, o que é um método moral? É um método que ele não vai infertilizar o ato conjugal. Entende? Uma camisinha, ela torna aquele ato infértil. Um DIU, uma pílula, sei lá, qualquer coisa, ele vai tornar aquele ato infértil. Ou seja, ele está tentando excluir um dos aspectos do ato conjugal, ok? Como a gente viu, né? O que é lícito é, nesses períodos em que eu tenho um justo motivo para espaçar as gestações, o que é lícito é entender o corpo da mulher quando ela está fértil, quando ela não está. Quando ela estiver fértil, você não tem relação, você não está esterilizando aquele ato, né? Mas você está se abstendo de ter o ato. E você se usa dos momentos inférteis para poder, não ter a relação e buscar toda essa finalidade unitiva e o bem do casal, e o prazer e a alegria e tudo isso. Só esclarecendo que pode ter gente que não saiba, né? Mas a mulher, no seu ciclo, né, menstrual, ela não está a todo momento fértil, ou seja, com possibilidade de gerar um filho. Existe ali um intervalo de tempo em cada ciclo, né? Em cada mês, vamos deixar assim mais fácil, né? De fácil compreensão. De ali, sei lá, uma semana, mais ou menos, que a mulher está fértil, ou seja, se ela tiver relação, ela tem grande possibilidade de engravidar. No resto do tempo, ou seja, nos períodos infecundos, a mulher pode ter relação sexual que ela não vai engravidar. Ela não existem alguns métodos, né, que já foram desenvolvidos, que já foram aperfeiçoados, que continuam sendo aperfeiçoados. Tem alguns testes, algumas coisas, enfim.
tem alguns métodos que você consegue ter uma precisão muito Clara. muito clara, De sabe? saber Você quando consegue está ter uma... fértil e quando não está. Então, a igreja, ela considera moral o casal poder se usar desse recurso. Eu sei quando eu estou fértil, eu não posso ter filho agora, por um motivo sério diante de Deus. Então, eu vou me abster de relação sexual com meu esposo nesse período fértil, né? Que compreende ali alguns dias do ciclo. E no resto do período, eu posso ter relações normalmente, ok? Isso é moral porque o próprio Deus fez dessa forma. Você não está agredindo nenhuma ordem natural. Deus não fez a mulher 100% fértil o tempo inteiro, né? Que qualquer relação que ela tenha, ela vai ter um filho. Não foi assim que Deus fez. Deus fez períodos férteis e períodos inférteis, infecundos, dentro do ciclo. Então você apenas respeita isso que Deus já fez, né? Mediante um motivo sério, né? Também não é qualquer coisinha que você vai fazer essa regulação da natalidade, ok? 498. Quais são os meios imorais para a regulação dos nascimentos? É intrinsecamente imoral toda ação, como, por exemplo, a esterilização direta ou contracepção, que, em previsão do ato conjugal ou na sua realização, ou no desdobramento das suas consequências naturais, se proponha como objetivo ou como meio impedir a procriação. Aqui está englobando o quê? Em previsão do ato, ou seja, esterilização. Vasectomia, essas coisas Né? Eu estou assim. prevendo que eu vou ter relação, então eu Ou vou assim, né? me A questão do esterilizar. DIU, a questão da É, pílula, né? é. Tudo isso é prévio. Ou Você na toma sua antes. realização, tipo, camisinha, coito interrompido, né? Durante o ato, eu de alguma forma interfiro nele para tirar seu aspecto procriativo. Ou no desdobramento das suas consequências. Aí é o quê? Pílula do dia seguinte, por exemplo, né? Se proponha impedir a procriação. Isso é imoral, tá? 499. Por que a inseminação e a fecundação artificial são imorais? São imorais porque dissociam a procriação do ato com que os esposos se dão mutuamente, instaurando, assim, um domínio da técnica sobre a origem e sobre o destino da pessoa humana. Além disso, a inseminação e a fecundação heteróloga, com recurso a técnicas que envolvem uma pessoa estranha ao casal conjugal, ferem o direito do filho de nascer de um pai e de uma mãe conhecidos por ele, ligados entre si pelo matrimônio e com o direito exclusivo a se tornarem pais somente um por meio do outro. A fertilização in vitro ela ainda tem um problema, porque se recolhe vários óvulos, né, pega-se vários espermas e você injeta em vários, né, para ver aquele que vai, né, porque às vezes ele não vinga, né, mas Ele às não vezes três, fecunda, né? quatro vão vingar, mas a pessoa não quer ter três, quatro filhos, então ela coloca um e você tem ali um óvulo fecundado, que é uma pessoa, né, porque a partir É do um momento embrião, da né? concepção, ou seja, o espermatozoide adentrou no óvulo, gera uma nova pessoa, né? E que vai ser descartado, ou que vai ser congelado, sabe? Então, aqui está tratando de dois aspectos. A inseminação artificial, que é você dissociar a vida, a geração da vida, do ato conjugal. É exatamente essa tentativa de separação, né, da procriação da união do casal. E isso é imoral, porque tem esse aspecto de que para se O fazer isso próprio se Criador descarta, estabeleceu, né, se né, essa descarta os forma de... outros, e ainda que não se descartasse os outros, seria imoral, porque a forma com que um filho tem o direito de vir ao mundo é através do ato conjugal. Ele não pode ser tratado como um objeto a que você tem direito a qualquer custo e você, por um recurso técnico, você vai lá e gera aquela vida. Né? O filho, ele nunca é um direito de uma pessoa. Isso é Eu quero importante. ter filho, eu Eu me tenho que ter casei, eu filho, tenho que ter e isso a filhos. qualquer custo. Não. Né? O filho é sempre um dom. Vai ter uma próxima pergunta que a gente vai ver isso. E o outro aspecto que fala aqui é da barriga de aluguel. Né? É de você fazer ali uma fecundação artificial e ainda implantar em uma mulher que nem sabe às vezes quem é o pai. Isso fere o direito da criança.
né, de conhecer os seus pais, de saber Isso quem são acontece às seus vezes pais. quando o útero da mulher, né, não consegue gestar, né? Tem um tipo de problema que não consegue gestar. Mulher ovula, mas não consegue gestar. E aí tem esse negócio da barriga de aluguel. Tudo isso é imoral, né? Porque a gente não tem que tratar um filho como uma espécie de objeto, de prêmio ou de coisa que você tenha direito, né? É um dom. Quem quiser aprofundar esse assunto, tem um documento bem curtinho, muito válido, chamado Donum Vitae. Ele fala exatamente sobre esse assunto, a, a fertilização in vitro e todas essas técnicas aí, tá? 500. Como deve ser considerado um filho? O filho é um dom de Deus, o dom maior do matrimônio. Não existe um direito a ter filhos, o filho devido a todo custo. Existe sim o direito do filho de ser o fruto do ato conjugal dos seus pais. E também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. Então é bem o inverso. Não é que o casal a qualquer custo vai ter o filho, né? Mas o filho, a criança, tem direito de ser gestada com dignidade, né? É óbvio Dentro do que ato a conjugal. igreja entende, né? A dor que é a infertilidade, né? O drama que vive uma família, né? E ela acolhe e ela orienta, né? A outros tipos de paternidade, a outras formas que você consegue, né? Tanto pela adoção quanto É pelo a próxima trabalho pergunta. caritativo. Ah, é? É a próxima Ah, pergunta. então tá. Não, porque se só esclarecendo, o casal infértil, né? Ele tem recursos que ele pode lançar, né? Que não é uma fertilização in vitro, mas tem Qualquer medicamentos, tratamento que tratamentos, vise, né? A pessoa vai coisas, fazer uma né? cirurgia para tirar nódulos do útero ou né, Tranquilo, que está impedindo né? que ela, né? Às vezes ela, o filho não vinga, né? Ela engravida e não fica, ela descobre que ela tem um problema. Cara, todo recurso da medicina que vai visar tornar aquela mulher mais fértil ou tornar o Tranquilo, homem mais fértil, não tem beleza, problema, beleza, não né? tem problema usar da ciência, usar da medicina, né? O que não Se ela for pode. cooperar para que o ato conjugal torne mais fecundo, né? Isso é tranquilo. Aí o 501, o que podem fazer O os próprio método esposos? natural, que é usado para espaçar, muitas vezes ele foi Uhum, criado, né, na intenção de possibilitar uma, né, você descobrir qual que é o ápice, ou seja, né, o dia de maior fertilidade da mulher para que possa gestar. Ou seja, uhum. aquele casal que tem dificuldade, eles descobrem e ó, nesse dia vocês têm que ter relação. O pessoal faz relação, a mulher fica até com as pernas pro alto, o negócio descer, qualquer coisa dessa é válido, entendeu? Qualquer recurso que se tenha de técnica, de tratamentos, que vá trazer De uma medicamentos, concepção natural, né, de o casal ter relação e daquela relação ter um filho, é válido buscar, não tem problema nenhum o casal se usar. Agora, ainda assim, tem casais que têm o problema da infertilidade. E o que podem fazer os esposos quando não têm filhos, né? Quando não há essa possibilidade? Quando o dom do filho não lhes é concedido, os esposos, depois de ter esgotado os legítimos recursos à medicina, podem mostrar sua generosidade mediante a guarda ou a adoção, ou pela prestação de serviços significativos a favor do próximo. Realizam, assim, uma valiosa fecundidade espiritual. Aqui, gente, não está dizendo que o casal é obrigado a adotar, tá? Quem é infértil, né, tem problema de fertilidade, não está obrigado a adotar, tá? É uma opção que eles têm. E eles podem manifestar a sua fecundidade de forma espiritual, né? Fazendo obras de caridade, ajudando as pessoas, se dedicando a trabalhos que muitas vezes casais com filhos trabalho na igreja, trabalho não teriam social, possibilidade, né? Porque quando o casal tem filhos, muitas vezes demanda muito tempo o cuidado dos filhos. Então, um casal sem filhos, eles têm mais recurso de tempo para poder se dedicar, né? A caridade, a serviços na igreja, coisas, né? Que geram uma fecundidade espiritual. 502. Quais são as ofensas à dignidade do matrimônio? São o adultério, o divórcio, a poligamia, o incesto, a união livre, convivência ou concubinato, o ato sexual antes ou fora do matrimônio. Então aqui fez um resumo, né, a nossa última pergunta,
Entrou alguns pontos daquele lá, né, do pecado contra a castidade, mas mais especificamente do matrimônio. do matrimônio. Né? Então é isso, gente. Esse foi o quinto e o sexto mandamento. Vocês veem que, às vezes, um mandamento, não matar, engloba um monte de coisa. Não pecar contra a castidade engloba um monte de coisa. Né? E que a gente tem que ficar bem atento. Como que é bom conhecer os mandamentos, né? E tudo que eles implicam. E a gente vê que a nossa vida vai ficando mais ordenada quando a gente tem consciência do que seja a vontade de Deus, né? Manifesta pelos mandamentos. Então vamos rezar para a gente encerrar nosso encontro de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima.